E aí, pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos aí ao canal Matemática para Iniciantes. Hoje eu vou estar gravando um vídeo, pessoal, sobre um assunto que é muito importante, principalmente quem trabalha com elétrica e os profissionais da área da eletricidade, que é a queda, certo, de tensão, que muitos profissionais ignoram, certo? E acabam dimensionando os circuitos aí, e onde os circuitos acabam aquecendo e aí acabam dando problemas aí nos equipamentos. Então a gente vai entender hoje por que há uma queda de tensão. Então, pessoal, de uma forma bem tranquila, o que a gente pode entender? Queda de tensão, à medida que eu vou aumentando o comprimento da minha seção transversal, eu tenho uma queda de tensão, eu tenho uma dificuldade para que essa tensão passe nesses cabos. Então essa tensão acaba ficando sobre os cabos, certo? Até uma certa distância, pessoal, isso aí não é tão prejudicial para nossas instalações, mas à medida que eu vou aumentando 30, 40, 50, 60, 100 metros, isso vai acabar aqui ocorrendo problemas na minha instalação. Problemas como o quê? Superaquecimento. E aí onde as pessoas, alguns eletricistas, vêm com aquela ideia que se eu estou diminuindo a tensão no meu circuito, eu estou aumentando a corrente. Só que nesse caso, pessoal, em circuitos resistivos, isso não acontece. À medida que eu vou aumentando a distância, eu vou diminuindo a tensão, consequentemente, eu vou diminuir a corrente nesse circuito, consequentemente, eu vou diminuir a potência desse equipamento. Então, eu vou prejudicar a capacidade de trabalho desse equipamento. E não o contrário, como muitos eletricistas afirmam que, ao diminuir a tensão, eu tenho um aumento na corrente. Porque ficam presos daquela forma, onde, quando eu divido lá, 5.400 por 220, eu tenho uma corrente aí, só para a gente entender, 24 amperes. Se eu diminuir essa tensão, dividido por 127, eu tenho uma corrente de 42. Nesse caso, pessoal, é só uma constatação matemática. É óbvio que se eu aumentar o meu denominador, eu vou diminuir esse resultado. Se eu colocar aqui 300 volts, eu vou diminuir o resultado da corrente e assim sucessivamente. Só que nesse caso, isso não acontece, né? E a gente vai entender o porquê que a gente tem que dimensionar essa rede para uma queda de tensão. Então, pessoal, isso aqui é uma fórmula que a gente vê muito aí nos livros, na internet, onde a gente calcula a seção. Isso aqui é um Rho, é uma constante de condutividade do cobre, vezes L, que é o comprimento, vezes I, que é a corrente, vezes 2, por se tratar de dois circuitos carregados, dividido pela tensão, multiplicado pelo percentual que a norma deixa, estabelece até um certo ponto para a queda de tensão. Só que eu acho que essa fórmula, pessoal, ela é muito complicada e difícil até de entender e de decorar. Então, eu elaborei aqui essa fórmula, que se a gente observar muito bem, ela tem a mesma coisa que aquela tem, só que eu consigo gravar isso de cabeça. Então, eu coloquei, para queda de tensão, eu tenho 2 vezes I, que é a corrente, vezes D, que no caso lá da outra forma está em L, que é a distância, R, que é o Rho, que é a constante, dividido pelo S, que é a seção. Então, se a gente olhar, é 2IDRs. IDR todo mundo sabe, né, pessoal? É aquele interruptor diferencial residual. Então, fica muito mais fácil a gente decorar 2IDRs do que aquela fórmula toda. Então, o que muda da queda de tensão para o cálculo da seção é só aqui embaixo. É eu multiplicar a tensão que eu estou trabalhando vezes o percentual que a norma estabelece. Então, eu vou pegar um exemplo aqui só para a gente entender. Eu separei aqui um exemplo para a gente trabalhar, um chuveiro, que ele é um equipamento resistivo, só para a gente entender como funciona esse cálculo, é bem tranquilo. Então, eu tenho um chuveiro de 7.500 watts, ligado a uma tensão de 220, certo? A gente vai calcular uma distância de 100 metros, qual a queda de tensão que esse chuveiro vai ter, certo? Então, a gente precisa calcular a corrente desse chuveiro. Então, é 7.500 dividido por 220. Eu vou ter uma corrente de 34 amperes. Agora, com todos esses dados aqui, é só colocar na fórmula, pessoal. Então, vamos lá. Queda de tensão, 2
vezes, quem é a corrente? 34. O D que é de distância, né? 100 metros. Vezes o R, que é a constante de condutividade do cobre. Em alguns livros, pessoal, vocês vão ver aí, ó, 1 sobre 58, que é uma forma de fração, né? Está escrito em forma de fração. Só que 1 sobre 58 é a mesma coisa que 0,017. Eu só estou reescrevendo um número diferente para a situação que eu quero. Eu não quero trabalhar com fração, quero trabalhar com número decimal. Então, eu vou colocar 0,017. Então, ó, é 2 vezes a corrente, está aqui, vezes a distância, vezes 0,017, que é o ρ, dividido pela seção. Em situações normais, pessoal, um cabo de 6 milímetros me atenderia. Então, eu vou calcular com esse cabo de 6 milímetros e vou ver a queda de tensão que vai ter. Então, dividido por 6, que é a seção que eu escolhi. Agora, é só fazer essa conta aqui, ó. 2 vezes 34 vezes 100, que é a distância, vezes 0,017, deu 115,6, dividido por 6. Deu uma queda, pessoal, de 19,2 volts. Certo? 19,2 volts. Vamos calcular isso em percentual, quanto que vai dar? Então, 220, né, menos 19 dá 200. Então, 200 dividido por 220 menos 1 igual vezes 100. Eu tive uma queda aí, pessoal, de 9%, certo? De 9% de queda. Ou seja, 2 vezes mais do que a norma me permite, que é 4%, para esse caso aqui. Então, eu já estou vendo que eu vou ter que redimensionar esse circuito por conta dessa queda de tensão, certo? Então, eu vou calcular uma nova seção para esse circuito. Então, vamos lá. 2 vezes a corrente, mesma coisa, vezes a distância, que é 100, vezes o ρ, que é o 0,017, certo? Dividido por quem? Pela nossa tensão, que é 220, vezes quem? 4%. 4% a gente pode escrever assim, pessoal, 0,04. Então, essa multiplicação de cima, a gente já sabe que deu 115, que é a mesma coisa, não mudou nada. 115,6. Agora, essa multiplicação de baixo é 220 vezes 0,08. 220 vezes 0,08. 0,4, desculpa, que deu 8,8. Então, a gente vai pegar o 115,6 dividido por 8,8, que a gente já vai achar a nossa seção. 13,13 milímetros quadrados. A gente sabe muito bem que não existe uma bitola de 13,13 milímetros quadrados, a gente pode pular para a próxima, que é 16 milímetros quadrados. Então, pessoal, de cara a gente já nota que a seção que vai satisfazer um chuveiro, um equipamento ligado a uma tensão de 220 a uma distância de 100 metros é o cabo de 16 milímetros. Então aqui, pessoal, vocês notem que eu tive um aumento na minha seção transversal, eu tive uma queda de tensão, consequentemente, essa queda de tensão ficou nos cabos. Consequentemente, se a gente for fazer um experimento aí em laboratório, a gente vai ver que a corrente caiu por conta que houve essa queda de tensão. E se a corrente caiu, eu tive uma queda na potência do equipamento. Então, é por isso que a gente tem que dimensionar, pessoal, esse circuito para uma nova situação, para não haver para esse equipamento ele não ser prejudicado aí e a gente não ter um mau funcionamento desse equipamento, para a gente ter um aproveitamento máximo desse equipamento. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostarem, se inscrevam no canal e até a próxima.